É um prazer estar com os irmãos mais uma vez e neste momento nós iremos meditar na palavra do Senhor. Nós iremos meditar na palavra do Senhor no livro de Marcos. Eu peço que vocês coloquem em suas Bíblias aí, no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Esse texto é muito famoso, essa história bíblica é muito famosa, porque ela está sendo contada com uma frequência muito grande ao longo de nossa carreira cristã, que é a história da mulher Ciro-Fenícia, que foi até Jesus para pedir para que Jesus curasse a sua filha, que estava com um demônio. Provavelmente ela já tinha buscado outras soluções e não conseguiu, ouviu falar de Cristo e procurou Jesus para que pudesse assim ter a cura para sua filha. O texto diz: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. O texto diz: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Uma mulher grega, Ciro-Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. O texto prossegue e diz assim: e lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Esse é um texto, conforme eu falei para vocês, famosíssimo. E nós iremos meditar sobre ele, mas antes, eu quero orar com vocês e quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida de vocês. Infelizmente, a questão do Covid-19 tem chegado mais próximo a cada dia de nós. Nós temos famílias conhecidas que já têm passado, já estão de quarentena. O pastor Ailton, que está agora assistindo a gente neste momento, já tem passado também por problemas juntamente com a sua família. E nós estaremos neste momento orando ao Senhor para que esteja abençoando a vida de cada um de nós e Ele seja glorificado sempre sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por Tua bondade que tem sido manifestada em nossas vidas, por meio da Tua palavra. Eu sempre tenho agradecido a Ti por conta disso. Eu agradeço a Ti por Tua proteção e graça que tem sido derramada sobre nós. Senhor nosso Deus, as pessoas estão em pânico. Tem aquelas que têm estado em pânico porque têm perdido os seus entes queridos. Tem aqueles que estão em pânico porque estão com medo que porventura venham contrair essa doença. Existem várias formas pelas quais os homens têm tido medo num momento como esse. Mas nós nos colocamos neste momento diante de Ti para Te pedir que restaure as nossas forças. E aqueles, Pai, que têm enfrentado o problema mais de perto quanto à questão do coronavírus em suas vidas, na vida de suas famílias, nós Te pedimos que a cada dia eles busquem forças de Ti, que este texto que está diante de nós, neste momento, sirva para que assim nós possamos meditar nele e possamos tirar forças espirituais para que possamos continuar lutando diante de Ti. Eu Te peço que esteja abençoando cada vida que está neste momento nos assistindo, que a Tua palavra sirva de ânimo aos Teus servos e aqueles que porventura vierem ouvir esta mensagem depois deste momento, mais tarde, amanhã, possam também ter a consolação do Senhor. Que isso independa da minha vida. A Tua palavra é viva,
ela atua através do poder do Teu Santo Espírito, e eu te peço que isso aconteça para o louvor da Tua glória. Eu quero neste momento colocar a vida do pastor Ailton, juntamente com a sua esposa e os seus filhos. Nós te pedimos que a Tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre o seu lar, que a cura do Senhor a cada dia seja presente em sua vida e na vida da sua família. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome porque Tu és soberano e por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Por isso eu te peço que a cada dia esteja cuidando de nós e que a nossa confiança nunca venha a vacilar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu li um relato, eu queria iniciar com um relato muito interessante que me impactou muito. Eu acho que quem fez esse relato em um de seus livros foi Spurgeon. Spurgeon contava a história de um famoso pregador chamado George Whitefield, que vivia no contexto do Reino Unido pregando o Evangelho. E essa história diz que certa vez George Whitefield passava em um lugar e ele precisou ficar hospedado na casa de um homem que era um coronel, que era uma pessoa muito boa e estava disposta a hospedar qualquer tipo de gente, exceto cristãos. O certo é que George Whitefield pernoitou naquela casa e acabou passando uma semana ali. Ele ficou muito satisfeito com a bondade daquelas pessoas para com ele, tanto por parte do coronel, quanto por parte de sua esposa. E segundo o que Spurgeon diz, que a bondade dessas pessoas foi tão grande que ele teria falado de Jesus para essas pessoas se elas não tivessem sido tão amáveis. Ao que parece, ele imaginou, essas pessoas são tão boas, estão me tratando tão bem, que se eu falar de Jesus para elas, por causa da fama daquele coronel, eu posso arruinar o relacionamento que eu estou tendo com essas pessoas. E aí, ele ficou durante a semana hospedado, e na última noite o Espírito de Deus o incomodou para que ele pudesse falar de Cristo para aquelas pessoas, de tal forma que ele não conseguiu dormir. E ele pensou da seguinte forma, o texto diz assim: estas pessoas têm sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com elas. Tenho de dizer que as coisas boas que elas têm não serão eternas se não crerem em Cristo. Não serão eternas e elas estarão perdidas. Depois que ele terminou de orar, ele se levantou, se sentiu muito bem, se sentiu renovado, de acordo com a história, e ele bolou uma estratégia e pediu para que Deus abençoasse a sua estratégia. Segundo o que dizem, ele escreveu na janela de vidro daquela casa a seguinte frase: falta-lhes uma coisa. E no outro dia ele seguiu o seu caminho e foi orando a Deus para que Deus abençoasse aquela família. Não falou mais nada. Pouco depois que ele saiu, a senhora entrou no quarto e foi observar onde esse homem de Deus estava. E quando ela se deparou com aquela frase na janela, ela ficou extremamente espantada. E segundo a história diz, ela pensou da seguinte forma: graças a Deus, pois eu pensei que o homem de Deus não havia se importado conosco. Em seguida, a história diz que ela chamou as suas filhas, chamou o seu marido, disse: subam meninas e vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça para nós. Falta-lhes uma coisa, chame o seu pai. E todos subiram ao quarto e naquele momento, segundo o que a história diz, eles se ajoelharam diante de Deus e encontraram a única coisa que estava faltando para eles, que foi a salvação. E principalmente aquele homem foi salvo por Cristo naquele momento. Eu acho que essa história é fantástica e nos faz meditar profundamente sobre esse texto que está diante de nós neste momento. Porque esse texto aqui nos fala sobre a súplica de um coração
humilhado. Fala sobre a súplica de um coração humilhado que desperta a ação de um Deus grandioso. Assim como aconteceu com a história de George Whitefield, aconteceu com esta mulher. Ela suplica de uma forma humilhada diante de Cristo e Cristo atende a sua oração. Eu queria considerar dois fatos desse texto que eu acho que são interessantes para que nós possamos meditar, pedindo já ao Senhor que faça-nos recobrar a nossa fé diante daquilo que esse texto nos mostra. Eu queria meditar com vocês esta noite sobre a oração que Deus atende. E o primeiro tópico que nós destacamos aqui, sobre a oração que Deus atende, tem que ser feita com humildade. Terça-feira, nós fizemos um vídeo, gravamos um vídeo pequeno, que é o que nós temos feito, a segunda vez agora, para respondermos alguns questionamentos dos irmãos, principalmente relacionados a esse problema que nós temos enfrentado no nosso contexto atual. E nós falamos sobre o Salmo 56. E não apenas sobre o Salmo 56, mas em outras partes da Bíblia, a gente percebe que toda a oração que foi respondida por Deus partiu de um coração humilhado, de um coração que de fato reconhecia o seu lugar e reconhecia o lugar de Deus. É isso que o texto nos mostra. A oração que Deus atende tem que ser feita com humildade. E aqui eu queria considerar rapidamente o contexto em que isso acontece. Jesus estava bem popular no seu ministério, principalmente porque ele fez multiplicação de pães e peixes. Isso fez com que multidões se chegassem muito mais a Jesus. E aí Jesus começa a afastar-se dos grandes centros judaicos e agora se dedica ao ensino principalmente dos seus discípulos. Isso está registrado no capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 31. E esse afastamento dos grandes centros ocasionou a chegada de Jesus na cidade de Tiro e Sidom, principalmente a cidade de Tiro, que é o que nós queremos considerar aqui. A cidade de Tiro ficava na Fenícia. Essa cidade era povoada por gentios. Ela fica hoje na região onde é o Líbano. E ela fazia fronteira, é justamente por isso que Jesus vai para lá, porque ela fazia fronteira com a Galileia, que era mais ou menos o centro onde Jesus desenvolvia o seu ministério. E também ela ficava a cerca de 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Isso faz com que vocês meditem sobre o ministério de Jesus, a abrangência, o quanto Jesus andou durante esse período de 3 anos. O texto nos diz que a mulher era grega, mas de nacionalidade sirofenícia. O que significa isso? Naquela época, a Fenícia pertencia à administração síria. Por isso é que o texto diz, ela era grega, a cidade da Fenícia era dirigida pelo governo, pela administração síria, e por isso o texto diz que ela era grega de naturalidade sírio-fenícia. Esse é algo que nos mostra aqui, mais ou menos, como é que está acontecendo a coisa. Essa mulher, desse local, de naturalidade grega, vivendo nesse contexto de administração síria, ouve falar acerca de alguém que ensinava e que curava as pessoas e que expulsava demônios. Ela ouviu falar de um certo Jesus que fazia milagres e possuía poderes sobrenaturais. Eu particularmente acredito que ela não ouviu através de alguém que pregou para ela. Provavelmente as multidões comentavam aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém, lá em Cafarnaum, na região da Galileia, e agora essa pessoa está na minha cidade. Essa pessoa está escondida, mais ou menos assim, em uma casa. E eu soube onde é que essa pessoa está, e eu tenho um grande problema, e eu preciso que essa pessoa resolva o meu problema. E essa mulher decide procurar Jesus. A sua atitude ao chegar na presença de Jesus é uma atitude de humildade. O verso 25 afirma que ela prostrou-se aos seus pés. Mateus capítulo
15, versículo 25, diz que ela o adorou de joelhos e pediu por socorro de forma desesperada, por causa do que estava acontecendo com a sua filha. No entanto, mesmo em meio a todo o desespero, ela não chega ali exigindo alguma coisa, ela chega de forma humilhada. Ela chega diante de Jesus, se humilha, pede por socorro de forma desesperada e pede a ele que ele faça alguma coisa. Ela conta o seu problema. Mais uma vez, a oração que Deus atende é a oração que é feita com humildade. Porque a oração que é feita com humildade é a oração que reconhece que Deus está acima e eu estou abaixo. São as orações que nós temos respostas na Bíblia. E é justamente isso que a mulher faz aqui. Nós não temos tantas coisas para colocarmos além disso, mas nós precisamos enfatizar algumas. Tem muita gente que, às vezes, ora a Deus de joelho, mas o seu coração está em pé e a sua cabeça está erguida, talvez achando que Deus é um capacho, que Deus não é um ser soberano, é alguém que tem por obrigação resolver os seus problemas. Na verdade, eu quero dizer para vocês que, para essas pessoas que às vezes exigem de Deus uma resposta para os seus problemas, de uma forma exigente, Deus não nos deve nada. Aqueles que foram atendidos por Cristo durante o seu ministério, aqueles que foram atendidos por Deus no Antigo Testamento, foram aquelas pessoas que, de fato, estavam completamente de joelhos diante de um Deus que comanda todas as coisas. Deus atende orações, mas Deus atende orações de pessoas que sabem o seu lugar e que colocam Deus no seu devido lugar. Eu sei que vocês têm orado esses dias e talvez tenham sido, por conta das circunstâncias, impulsionados a estarem mais em oração diante de Deus. Mas eu peço que tenham cuidado para que o desespero não os leve a pensar que Deus tem a obrigação de resolver todos os nossos problemas. Deus não tem. Deus não tem. Ele faz por conta de sua bondade, por conta do seu amor, por conta da sua graça e da sua misericórdia que brotam para nós através das Sagradas Escrituras. O caminho para o coração de Deus, ou o caminho para o despertar de Deus, a Bíblia nos ensina, é a humildade. É a humildade que faz com que a gente se coloque no nosso lugar e Deus no dele. É isso que acontece, que está diante de nós. Essa mulher se ajoelha diante de Cristo e pede. Mas precisamos entender uma coisa. Existe um segundo passo, onde a Bíblia nos coloca do versículo 27 ao versículo 30. O caminho de Deus, ou o caminho do coração de Deus, pode ser alcançado com algo mais. A oração que Deus atende tem que ser feita com persistência. Existem pessoas que às vezes se prostram diante de Deus, têm uma teologia sadia, entendem que Deus é grandioso e que elas são pequenas, mas às vezes elas não têm persistência. Elas param no meio do caminho. O texto vai nos dizer que essa jovem estava incapacitada de pedir por si mesma. E por isso a sua mãe vai lá. A sua mãe é persistente. Ela prossegue até que o seu pedido seja atendido. Eu queria fazer um parêntese aqui, antes da gente prosseguir para tratarmos sobre isso. É que a Bíblia relata em vários momentos pessoas que não tiveram fé e que Deus agiu em suas vidas através da fé
de outras pessoas. A Bíblia tem vários exemplos desse tipo de coisa. E quando a gente volta para o texto aqui, a gente vê a profunda aflição dessa mulher por causa da profunda aflição da sua filha. Aquela mulher foi buscar a ajuda de quem há pouco tempo ela nunca tinha ouvido falar, mas agora se tornou a sua única esperança. E mais uma vez, é importante destacar que não dependeu da sua fé para que ela pudesse ser libertada, ou para que Jesus pudesse operar um milagre em sua vida. Dependeu apenas da atitude de fé de sua mãe. O que me leva a crer em algo que eu queria que você guardasse essa noite. O que nos leva a crer que onde houver alguém que se importe com o outro em oração, sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança. Aonde houver alguém que se importe com o outro em oração, sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança se a sua oração for persistente. Essa história não está isolada na Bíblia. O mesmo aconteceu com o servo do centurião, que provavelmente vocês já ouviram falar. Estava doente e foi curado à distância por causa da fé do centurião. O mesmo aconteceu com a filha de Jairo. Jairo tinha uma menina que adoeceu e essa menina ficou em um estado grave e Jairo foi pedir para que Jesus a curasse. Mas quando Jesus chega lá, a menina já havia falecido. E Jesus Cristo ressuscitou essa menina. Eu lembro também de um evento onde um pai vai na presença de Jesus para também expulsar um demônio. E o demônio era tão forte que até mesmo os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E quando Jesus chega e vê a coisa lá, Jesus disse que os discípulos tinham pouca fé. E além disso, quando o pai chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele assim, você crê? E o homem diz, Senhor, eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. O que demonstra que aquele homem estava mais desesperado do que cheio de fé. E aquele jovem não tinha um pingo de fé, não dependeu dele. Dependeu do seu pai o arrastar e o levar lá, com um pinguinho de fé que ainda lhe restava, com base em um desespero. Mas houve humildade e houve persistência. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, afirma, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ou a oração do justo, demonstrando que, às vezes, Deus faz alguma coisa na vida das outras pessoas por causa de um ato de fé nosso. A Bíblia demonstra isso. Por isso eu digo, enquanto houver alguém que se importe com o outro em oração, haverá esperança. Haverá esperança. Mas para isso precisa haver persistência. Precisa haver persistência. O versículo 27 fala sobre cachorrinhos. Jesus, inicialmente, diz que não pode tirar a comida das crianças para dar aí para os cachorros, para dar para quem não faz parte do contexto da herança, e se refere à questão do animal. E o texto usa a palavra cachorrinhos, que se refere a um animal de estimação, mas também, provavelmente, se referia a um insulto dos judeus aos gentios. E essa mulher diz para Jesus o seguinte, apesar da sua posição, ela topava tudo o que viesse de Deus. Ela topava tudo o que viesse de Deus, até mesmo as migalhas, o que demonstra essa atitude de persistência. Mais uma vez, se você tem colocado a vida de alguém em oração perante Deus, nesse momento difícil que nós temos atravessado, e durante a sua vida, não desista até que o Senhor atenda a sua súplica. Faça igual a esta mulher aqui, insista em suas orações, não permita que o tempo lhe esmoreça. Vá à presença de Jesus Cristo e só volte quando Ele proferir a palavra final. E não esqueça, enquanto você se importar com alguém, haverá esperança.
mesmo que seja o pior dos pecadores, haverá esperança para o pior problema. E a mulher compreendeu isso e disse: Senhor, eu estou contente até mesmo com as migalhas. Ela decidiu que queria qualquer coisa que viesse de Deus. Só que o que eu tenho pensado é o seguinte, é que muitas vezes nós procuramos a presença de Deus e nós não temos esse sentimento. Quando a gente decide ir à presença de Deus em oração, a gente já predeterminou aquilo que nós queremos aquilo e acabou. Nós não queremos ser contrariados e nós queremos que isso aconteça no momento em que nós estabelecemos que aconteça. Nós não estamos preparados para querer qualquer coisa que de fato venha de Deus. Às vezes, nós somos batistas e não temos o mesmo pensamento das outras pessoas que determinam que Deus faça alguma coisa, mas às vezes a gente já determinou em nossa mente que é isso que eu quero e eu não aceito ser contrariado e é no momento em que eu quero. Eu não preciso nem determinar que isso aconteça, mas as minhas atitudes muitas vezes falam dessa forma. Está aqui diante de nós um exemplo, a oração tem que ser com humildade, a oração precisa ser com persistência, e dentro dessa persistência nós precisamos entender que nós não podemos desistir, temos que ser persistentes por nós e pelos outros, e devemos estar contentes com qualquer coisa que venha de Deus. Seja um não, quando Deus nos der, vai ser bom para nós. Porque Ele cuida de nós verdadeiramente do jeito que é o melhor para as nossas vidas. Eu tenho dito, todas as vezes praticamente, quando eu falo sobre oração, que nós nos afastamos a cada dia das orações bíblicas. A maioria das pessoas só vão à presença de Cristo porque elas querem alguma coisa. A oração foi estabelecida para que nós pudéssemos, primeiramente, ter um relacionamento com Deus. Muita gente só vai quando está necessitando de alguma coisa, ou só está lá o tempo todo porque necessita o tempo todo de alguma coisa. E muitas vezes essas pessoas não aceitam, não estão contentes com qualquer coisa que venha de Deus. Essa mulher decidiu que ela queria qualquer coisa que viesse de Deus. E por isso está aqui a sua história, como um exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos orar ao Senhor e estarmos preparados para isso. Eu queria fazer algumas considerações para nós encerrarmos esta noite. Eu queria que vocês meditassem no seguinte fato: Deus tem um cuidado especial por aqueles que lhe servem, porque são os seus filhos. Esse texto demonstra isso. Deus ouve a nossa súplica, mesmo que não seja por nós mesmos. Esse texto nos mostra isso. Então, se você tem orado por alguém, não desista disso. A Bíblia está mostrando aqui para nós que é possível Deus agir na vida daquela pessoa que você tem colocado diante dele, independentemente da fé dessa pessoa. Nós devemos ser persistentes. Deus quer ver a nossa confiança nele. E por isso a nossa persistência é de fato importante. Vocês já imaginaram que tipo de relacionamento nós teríamos com Deus se tudo aquilo que nós pedíssemos Deus fizesse o tempo todo? Nós pedimos e aconteceu. Eu digo para vocês que muita gente às vezes pensa em um Deus assim, que parece um Deus de conto de fadas. Não é o Deus bíblico, onde a oração é também uma lição o tempo todo para as nossas vidas, serve como um relacionamento pessoal que nós devemos ter com Deus. Então precisamos meditar sobre isso. Sobre a igreja como um todo, eu queria que vocês pensassem. Se Jesus operou dessa forma na vida daquela mulher, que o buscou através de uma multidão, que o ovacionava, que é o que eu acredito, imaginem o que Deus fará quando a sua igreja despertar para anunciar os seus poderosos feitos. Isso já aconteceu durante a história.
Quando os discípulos de Cristo despertaram para anunciar Cristo, Deus fez grandes coisas na história. Imaginem o que Deus pode fazer quando a sua igreja despertar para orar por pecadores. Existem pessoas que oram muito, mas essas pessoas têm resumido as suas orações apenas por si mesmas. É uma oração egoísta, não é uma oração humilde, conforme a Bíblia nos apresenta. Tem muita gente que não tem sido persistente. Só é possível, nós precisamos meditar, só é possível buscar a ação divina quando se ouve falar que Deus está agindo. Então, quando a igreja fala que Deus está agindo, as pessoas o buscam. E isso aconteceu no primeiro século. As multidões diziam, olha, está acontecendo algo fantástico, tem um homem aí que está fazendo milagres, está curando pessoas, está expulsando demônios, e Deus era glorificado através daquele anunciar. A igreja de Cristo precisa dizer para o mundo que Deus ainda está agindo. Deus ainda é o mesmo Deus da Bíblia que opera o tempo todo. Nós precisamos entender isso, mas de forma persistente. De forma persistente. Essa mulher só saiu com a sua bênção porque ela foi humilde e ela foi persistente. Quando ela recebeu a primeira palavra, o primeiro não, ela poderia ter se levantado e ido embora. Mas ela decidiu que ela ia até as últimas consequências. Eu acho que essas duas lições são de fato importantes para nós hoje. Nós já estamos com vários dias em casa. As minhas filhas têm reclamado. Até quando isso vai durar? Às vezes a gente se pergunta, e aí Deus, até onde vai? Nós precisamos ser humildes nesse momento, mas nós também precisamos ser persistentes. Apesar dos meses que já estamos orando, nós precisamos continuar, porque uma hora Deus vai dar um basta nisso. Eu peço que vocês, neste momento, pensem dessa forma. Deus tem mostrado o tempo todo durante a história que Ele está no controle e que Ele age na vida daqueles que o reconhecem como Deus e reconhecendo o seu lugar. E também não desistindo diante da primeira oração que fazem. Neste momento eu quero que você baixe sua cabeça e pense nisso, nessas duas verdades. A oração que Deus atende é a oração com humildade. A oração que Deus atende é a oração persistente. E também, esse outro fato que nós destacamos aqui, enquanto houver alguém que se importa com o outro e colocar essa pessoa diante de Deus, ainda haverá esperança para ela. Então não desista, seja persistente, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por Tua bondade, que se manifesta todas as vezes que nós meditamos em Tua palavra. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra nos ensina o melhor caminho, por onde nós devemos prosseguir. Eu sei que os Teus servos têm orado. Tem muita gente que tem orado nesse momento. Mas tem muita gente que não tem orado biblicamente, conforme inclusive o próprio Tiago falou em sua carta, que aquelas pessoas do primeiro século oravam de forma errada. Nós temos aqui dois princípios interessantes e que nós precisamos considerar agora em nossas orações. Nós precisamos lembrar, Senhor, que Tu não nos deve nada. Na verdade, é nós que Te devemos a vida. E por isso nós glorificamos o Teu santo nome. E devemos fazer isso quando nós nos prostramos diante de Ti em oração, de forma humilde, reconhecendo que Tu tens o domínio sobre todas as circunstâncias de nossas vidas. Nosso Pai, para algumas pessoas está demorando a solução para esse problema, mas nós não podemos esquecer que aqueles que Te servem verdadeiramente não veem ou não devem ver o Senhor como um mágico,
como um feiticeiro, como um Deus de conto de fadas que diz que acontece, vai lá e acontece. As nossas orações são para cultivar um relacionamento pessoal contigo. E por isso elas precisam ser persistentes, porque é nessa persistência que nós mantemos um relacionamento mais profundo contigo. E nós glorificamos o teu santo nome por este texto que está diante de nós, que nos mostra isso. E eu te peço que a cada dia nós, como teus servos, venhamos cultivar esse tipo de relacionamento, para que assim o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.